Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vence aqui hoje é a review do capítulo 1021 do canal do Bruno Bandeira, que vocês pediram pra mim trazer, então tô trazendo aí agora. Parece que ele acertou uma teoria pelos comentários de vocês e ele ficou bem louco nesse vídeo. Bom, vamos ver, o nome do vídeo é Eu Tô Muito Maduro, Momonosuke adulto é real, a nova transformação da Robin, One Piece 1021. Momonosuke adulto deve ser a teoria que ele falou, até eu lembro de algum momento ele ter comentado algo assim, então deve ser isso. E vamos ver o que mais ele vai comentar, deve ser bem engraçado. Bom, bora ver então, espero que vocês gostando dos react aqui do canal. Se estiverem gostando, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Enquanto eles dormiam, eu acreditava. Enquanto eles teorizavam, eu já sabia. Caralho. Eles me chamaram de louco. Mas o que eu previ aconteceu. Cara, é bom mesmo, não adianta. Esse não é um vídeo, esse é um evento. Para todos aqueles que acreditaram até o fim, permaneçam. Para aqueles que nunca acreditaram ou deixaram de acreditar, hereges, por favor, se retirem. Estamos claros? Acertados? Então vamos lá, falar do capítulo 1021 de One Piece. Raramente eu comento sobre as capas dos capítulos, mas essa merece um comentário pelo fato da gente ver o Franky e o Sr. Pink dividindo o drink que eles prometeram dividir no final do arco de Dressrosa. E isso é algo que provavelmente foi feito pelo Oda, acredito eu, por ele não ter a intenção de realmente desenhar essa página, esse encontro dos dois no final de One Piece. Vai ser meio deslocado, seria meio deslocado se o Franky tivesse isolado lá junto do Sr. Pink e eles bebendo, dividindo esse drink. Então ele preferiu desenhar logo como capa de capítulo e realizar essa vontade que a gente ficou, né? Que a gente ficou no final do arco. A luta entre a Robin e a Black Maria continua, e a Robin com essa forma dela, que nem era a última forma dela, nem era grande surpresa, ela usando as habilidades dela como se fosse um despertar. Mas o problema é que essa habilidade acaba deixando ela suscetível a golpes também, e a Black Maria começa a explorar isso. Os golpes eles passam diretamente pro corpo real dela. Inclusive tem até um momento em que ela não usa os braços dela para tocar na ponta das pernas da Black Maria para que ela não acabasse se envenenando com aquela perna que tinha veneno nela. O stand da Robin acaba sendo preso na teia e é engraçado como o stand dela tem um laço para prender o cabelo, algum utensílio de vestuário, ao mesmo tempo em que ela não tem qualquer vestuário além desse. É a única peça de roupa, o único tecido que ela tem é o tecido da pele e o tecido do laço de cabelo. E nessa hora eu fiquei me perguntando se a Robin ela não conseguiria desfazer esse stand dela, só que eu fiquei pensando, cara, será que se ela desfazer esse stand não gastaria uma energia muito maior para ela conseguir recriar todo esse stand? E ela acaba desfazendo depois de um tempo e ela só reformula, ela só recria os braços. Eu fiquei, pô, realmente parece que tá exigindo mais da energia dela, né? Exigiria muito mais se ela criasse novamente esse stand completo, então ela só recria os braços. Mal sabia eu que ela ia criar um outro stand muito maior e muito mais épico do que esse depois. Só que nesse momento, antes da Robin ela desfazer esse stand dela, a Black Maria só põe, ó, o soco inglês e começa a esmurrar a cara dela. Bow! 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 E o dano passa diretamente pra ela. E eu só consegui pensar, cara, é realmente uma faca de dois gumes. Essa habilidade é muito boa, só que ao mesmo tempo, por exemplo, se alguém conseguir cortar o braço, um dos braços dela, afinal o que ela mais costuma criar são braços gigantes, se ela tem um braço desse arrancado, ela teria o braço original dela arrancado também? Provavelmente sim, isso é um risco bem grande que ela precisa correr. Então depois que a Robin, ela recria esses braços... Caralho, né, mano, será que é assim mesmo? Será que se arrancar um braço, ela perde o braço original dela mesmo? Tipo, porque ela cria muitos braços, tá ligado? Sei lá, mano. Porra. A Black Maria, ela se defende com as teias dela e essas teias sendo inflamáveis. E nessa hora a Black Maria invoca como se ela fosse um hater do Sanji, falando, é isso que você ganha! por defender aquela desgraça do Sanji. É quase que como se fossem as falas do Zorotardi, tá ligado? É isso que você ganha só.
você ganha migalha por defender aquele bosta do Suns. E nessa hora temos o recurso do flashback. Claro que ela já tinha essa habilidade, não foi uma habilidade despertada na hora, mas pra dar aquela emoção, pra dar aquele clímax, pra dar aquele contexto, né, pra ela tem o flashback do treino com os revolucionários, que a gente nem vê ela executando realmente o treino dela com essa técnica para conseguir descobrir essa técnica, mas a gente tem um contexto em que isso é conversado com a Koala e o Sabo. A Koala querendo ensinar para a Koala, querendo ensinar essa técnica para ela, e o Sabo também querendo ensinar a técnica de dragão dele para ela. Imagina, seria um negócio insano, mas parece que ela não aprendeu a técnica do Sabo, só mesmo a do Karatê Tritão, que a Koala sabia utilizar. Essa mesma técnica que já foi utilizada, olha só que irônico, ela já usou essa técnica e a gente não sabia que ela tinha usado, mas ela usou logo depois do time skip lá contra o Kraken. A gente vê a cena disso, né? O frame dessa cena se repetindo nesse capítulo. E outra coisa também é que o Jinbe, ele também utiliza essa técnica de dar o tapão, né? Ele usou essa técnica na luta dele contra o Moria. Aquele famoso tapão, essa merda, chuta! Então ela usa essa técnica não diretamente na Black Maria, mas sim no teto, pra assim derrubar o teto que ela usava e assim essa técnica. desmoronar tudo. Tudo bem que aquilo serviu como uma forma de apagar o fogo, e eu não sou bombeiro pra questionar isso exatamente, mas se ela derrubou madeira também, madeiras são inflamáveis, ao mesmo tempo que ela derrubou várias pedras e ao mesmo tempo também poeira, enfim, pode ser que a coisa tenha se abafado e assim o fogo ele tenha pelo menos diminuído. E depois o grande momento da transformação, quando eu vi aquilo nos spoilers, eu fiquei, cara, que absurdo! Que absurdo, sério, eu não acreditava, eu não conseguia acreditar que o Oda, ele, cara, depois de uma vida, ele conseguiu, ele realmente fez isso, algo que parecia que nem tinha mais a possibilidade da gente cogitar isso acontecendo, que era a Robin, cara, sendo visceral e sendo imponente como é pra ela ser. A gente viu a Nami tendo um upgrade dela e fica aquela rixa, né? Quem será que é mais forte? Será que a Nami ficou mais forte do que a Robin porque o pessoal considerava ela mais abaixo em relação a Robin, e agora ela tendo essa transformação? Eu não sei não, hein? Eu acho que a Robin, ela conseguiu ali, ó, voltar a permanecer no topo entre as mulheres. Comentem aí, quero ver a opinião de vocês. E essa transformação, que nem a transformação original do corpo dela, mas dá pra chamar de transformação? Dá pra chamar, porque ela primeiro fez aquele stand dela, que é o stand tradicional, com o corpo real dela, só que depois ela modificou, ela fez uma versão diferenciada daquele corpo gigante, chamado de flor demoníaca, com um visual de chifres e asas demoníacas, com aquele visual completamente sombreado, que as pessoas até se confundiram nos spoilers, se ela estava usando o haki do armamento ou não, né? Ela não estava, era só realmente efeito da sombra para representar essa questão demoníaca, toda essa pegada demoníaca e sombria das trevas. Você disse das trevas? Sim, das trevas que a personagem ela se mostrou nesse capítulo visceral incrível, esse visual. E ela, cara, o mais incrível disso tudo, por mais incrível que o visual por si só seja, o mais incrível disso tudo é ela assumindo a identidade de demônio que foi jogada pra cima dela quando ela era criança, tanto que o nome do capítulo é Demônio. Então ela assume, ela ressignifica todo esse trauma que ela passou durante a infância, todo esse apelido, todo esse bullying, né, social que ela sofreu por todo mundo ao longo dos anos da vida dela. Ela ressignifica isso, ela assume isso como parte da identidade dela e ressignifica agora dando um significado oposto a isso, para que esse poder, para que ela, como indivíduo, esse demônio, passe a proteger aquilo que é mais precioso para ela hoje em dia. Então ela quebra o pescoço e as pernas da Black Maria, insana, aquela página visceral, aquela página. E uma dúvida que muita gente tinha, que era se os Tobiropos eles iam voltar a se levantar. O que eu realmente tinha um pouco dessa dúvida com os Tobiropos anteriores que caíram, porque pareceu que talvez eles se levantassem pra tentar dar um golpe final, sabe? Pra talvez evidenciar o quão brutos eles também são de terem conseguido resistir a certos golpes e a gente não ter visto a clássica conclusão, que é os Mugiwaras eles derrotando esses personagens e depois eles falando alguma coisa e indo embora, sabe? Aquela coisa, aquela conclusão que ficou faltando. A finalização do Frank, por exemplo, faltou muito. É ele dando o golpe e depois corta a cena para outro momento. Então talvez essas lutas continuem, mas a da Black Maria, ela ainda se levantar depois disso, caraca,
ela vai ter que resistir muito. Mas eu ainda considero a possibilidade de todos esses Tobiropos, que o pessoal acha que eles estão sendo derrotados de forma muito rápida, de forma muito fácil, que eles ainda se levantem para mostrar a resistência e a resiliência desses personagens, principalmente da Zoan, para assim logo depois caíram novamente, né? Para tentarem dar um golpe final deles, mas os Mugiwaras eles conseguindo finalizar agora de vez esses personagens, quem sabe num capítulo só. Todo mundo lá no clímax pra sequência de queda desses Tobiropos. O Brook, inclusive, coitado, né? Criou lá a parede de gelo dele com a fresta que tinha. Ele consegue finalizar as semi-randoms, né? Foi engraçado, foi muito legal a clave de sol, o símbolo de clave do sol que tinha no golpe dele. E agora a gente chega na parte que mais interessa a todos nós. Momonosuke irá se tornar adulto. Senhores, quando as esperanças pareciam perdidas, esse momento aconteceu. A todos os hereges que insistiram em ficar, vocês me respeitem a partir de hoje. Muita gente dizia, mas a Shinobu só amadurece coisas inorgânicas. Essa é uma regra que nunca foi dita. Mas nunca foi dita isso, que o pessoal simplesmente tirava do cu. E outra coisa que também diziam, mas a Shinobu só apodrece as coisas, ela não consegue realmente amadurecer. Quando a pessoa certa quer falar a verdade, que sempre pensou. Meio do caminho antes de realmente apodrecer, ela diretamente apodrece as coisas. E isso eu até entendo. Esse argumento eu até entendo, porque quando a gente teve a explicação, o diálogo que explicava a habilidade da Shinobu, vamos lá relembrar o que ela diz. Ela diz, meu jutsu de encantamento maduro pode transformar qualquer coisa na sua forma madura. E a Kiko ela fala logo em seguida, isso mesmo, qualquer coisa que a Shinobu toca apodrece instantaneamente. E a Shinobu retruca, não fala assim, né? Não é pra falar assim. Então eu acredito que daí que as pessoas tenham tirado que a habilidade dela simplesmente apodrece tudo, sem qualquer chance dela conseguir travar esse poder no meio do caminho e manter alguma coisa na sua forma madura. Só que ficou aquele diálogo, a Kiko jogando essa e ela retrucando, e ficou realmente essa dúvida se ela conseguiria ou não, né? Afinal, a gente nunca tinha visto ela realmente conseguindo transformar algo realmente na sua forma madura até então, mas eu comprei a ideia até o fim. Eu digo pra vocês, nem importa quem criou essa ideia primeiro, quem veio com essa ideia primeiro, o que importa é quem seguiu acreditando nela até o fim. E esse, senhores, fui eu. Existiram vários momentos onde essa ideia ela era alimentada, essa ideia era fortalecida, como por exemplo lá em Zou, quando o Momonosuke ele diz que quer ser um adulto, que quer ficar mais forte, que ele é pequeno demais, que assim ele não vai conseguir proteger os seus súditos. A gente vê isso também acontecendo agora no arco de Wano, uma fala onde ele, caraca, eu sou pequeno demais, eu não consigo ajudar. Isso mais uma vez sendo alimentado e se repetindo. Então isso é... Uma coisa que eu descobri é que tem uma grande quantidade de pessoas que não gostam do Momonosuke, mano. Porra, eu não sabia disso, tá ligado? Era algo, não era de graça. Então nesse capítulo, a gente descobre que a Shinobu, ela realmente consegue fazer isso. Ela diz que consegue, mas que a mente dele, obviamente, continuaria como uma de criança e ele não poderia voltar ao normal. Uma regra completamente condizente, sem problema nenhum. Eu acho até que talvez ela fosse declarar alguma regra a mais, como por exemplo, ela só consegue fazer isso, ela consegue realizar isso, sei lá, uma vez a cada 5 anos, ela não consegue fazer isso porque isso esgota a energia dela, é o poder máximo dela. Seria outra possibilidade que também seria facilmente aceita aqui para que ela não fizesse isso com outras pessoas, ou quiçá até tentar fazer isso diretamente no Kaido, porque já começaram a, caralho, mas essa habilidade é muito poderosa. Se for assim, ela toca no Kaido e envelhece ele, e assim acabou o arco. Mas aí tem um porém. É a mesma habilidade, por exemplo, da Sugar, que transforma todo mundo em brinquedo que ela toca. Só que é aí que entra a questão do haki do armamento. Se o Kaido ele envolveu o corpo dele numa energia que se chama armamento, o haki do armamento dele, assim a Shinobu ela não vai conseguir tocar. Mas isso fica apelão de qualquer modo, eu acho, porque mesmo que ela não consiga fazer isso com os adversários, ela pode fazer isso com os aliados e dar mais poder, porque tecnicamente eles vão envelhecer, ganhar mais poder possivelmente, porque eles vão estar num auge maior, só que vão manter a sua mente. Por exemplo, vou dar um exemplo, se fizer isso com o Luffy, por exemplo, botar o Luffy lá aos 40 e pico, 50 e pico anos de idade, porra, o Luffy vai estar no auge, tá ligado? Eu acredito eu que o poder aumente normalmente como seria a pessoa naquela idade. Ah, mas ele não vai ter a cabeça daquela idade. Porra, mas o Luffy já é um cara que tem uma cabeça boa, por exemplo, entendeu? É um exemplo.
diretamente... Lógico que não vão fazer esse tipo de coisa, né? Mas, pô... no corpo dele, afinal ela não tem o hack do armamento pra sim conseguir ultrapassar essa barreira de armamento que o Kaido obviamente conseguiria implantar nele próprio pra assim se proteger. Mesma coisa com outros personagens poderosos. Eu, inclusive, cogitava a ideia, na verdade, da própria Shinobu ela tomar essa iniciativa. De quando, por exemplo, o Momo ele tava preso lá na execução, prestes a ser executado, e a fucking Shinobu apareceu lá, querendo soltar ele, meu amigo. Aquele foi o momento que eu falei, cara, se não for agora, não é nunca mais, sabe? Depois ficou aquela cena dos dois juntos ali, eu fiquei, cara... vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai. Isso, eles só ficavam juntos na mesma companhia, mas nunca acontecia isso. Só que eu achava que ela ia usar esse recurso, que ela sabia, obviamente, da habilidade dela, e que ela ia usar esse recurso como uma última alternativa. Cara, seja o que Deus quiser. E tocava no Momonosuke e falava pra ele, cara, você vai se tornar adulto, é com você agora. E aí, te vira aí, meu amigo, a gente viu o Momonosuke saindo da execução, ele sozinho, brau! Mas não, isso partiu da ideia do Momonosuke diretamente. E aí vocês podem se perguntar, mas o que adianta o Momonosuke se tornar adulto se ele não tem experiência nenhuma? Ótimo questionamento. Pra quem viu Hunter x Hunter sem spoiler nenhum, sabe do que eu tô falando, Mas vamos lá, por mais que o Momonosuke ele não tenha a experiência necessária para conseguir dominar todas as habilidades dele, ainda assim, o desgraçado ele vai estar com uma força física completamente monstruosa e elevada. E, por mais que ele não use o hack do armamento até então, talvez... Mas ele tem capacidade psicológica, porque ele vai continuar com a mente de criança, né? E ele tá bem longe disso. Ok, eu acredito facilmente nisso. Ele vai conseguir usar o hack do armamento sem ter controle nenhum. O bicho ele vai se esgotar, ele vai pro tudo ou nada contra o Kaido. E ele, obviamente, não vai ser o personagem que vai derrotar o Kaido. Ele vai ser o personagem que vai conseguir dar umas porradas nele e depois o Luffy ele entra pra finalizar. Só que essa falta de controle dele é o que vai fazer com que ele realmente não consiga finalizar o Kaido. Mas ele vai estar, meu amigo, que nem o Luffy no Gearfall, vai estar esgotando o armamento dele e vai com tudo que nem um touro enfurecido. É isso que ele vai fazer. E agora vamos torcer para que o Momonosuke ele aceite aquela espada, a Menor Habakiri, que significa a matadora de cobras do céu. Tem tudo a ver com o contexto atual, inclusive na mitologia japonesa, essa foi a espada usada por Susanoo para matar a lendária serpente Yamata no Orochi. Inclusive agora a gente pode descartar a possibilidade do Fujitora ser o cara que vai conseguir segurar Onigashima de não cair no chão. Vai ser sim o Momonosuke conseguindo usar as habilidades dele de criação de nuvens também. Não sei se depois dele chegar até lá em cima ou no caminho, antes de ir até lá em cima, pode ser que ele segure a ilha e aí o Kaido ele fica, caraca, o que aconteceu que a ilha não tá caindo? E aí o Momonosuke ele chega com o Luffy até lá em cima. Olha só, seria louco. Seria e esse review mesmo. Não seria completo como foi se não fosse a participação também da galera do grupo no canal Brothers do Bandeira, que tá sempre na descrição com os memes que eles contribuíram para esse vídeo ficar completo. Lembrando que toda semana tem vídeo comentando o mangá de One Piece, então não se esquece de estar inscrito e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, senhores. Até a próxima. Tchau. Muito interessante essa teoria dele, cara. Eu achei muito legal nesse episódio o Nico Robin, eu achei muito foda o que aconteceu com ela, tá ligado? Aquela parada ali de trazer imponência pra personagem, muito foda, tá ligado? E, cara, assim, a teoria dele sobre o que o Momonosuke vai fazer desvirtuou, agora daqui pra frente, destoou muito do que, por exemplo, o Mangaka falou. O Mangaka ele já vê uma coisa mais, tipo, o Momonosuke tem alguma interferência na história pra, tipo, o Kaido lembrar de passado, etc. E o Bruno Bandeira não, já tá, tipo, pra parada do Momonosuke lutar contra o Kaido e tal. Bom, até o momento aí, né, nessa parte do Momonosuke, o Bruno acertou a teoria, né? Então, pontos a mais pra ele. Agora, se levar em consideração o que eu acho, eu não sei se gostaria não de imaginar o Momonosuke conseguindo ser um cara, mesmo que não conseguindo vencer o Kaido, obviamente, sendo um cara que acertaria uns golpes, faria tanta eficácia e, sabe, sei lá, mano, tipo, quando eu vi a parada dele não vai crescer
o psicológico dele, ele vai continuar sendo aquele psicológico de criança, eu acho que isso não vai só ser, vai prejudicar o controle dele. Se ele, tipo, tiver só o controle prejudicado, já não é o suficiente pra mim. Eu acho que ele tem que ter uma cabeça realmente de alguém jovem, de uma criança realmente, lá no corpo de um adulto, que com certeza vai ser mais forte, mais resistente, pode, sei lá, defender um ataque, ajudar a defender um ataque, alguma coisa assim, com um pouco mais de coragem, aí ok, tá ligado? Porque também vai estar mais forte, vai saber que está mais forte, vai se sentir um pouco mais confiante, mas depende de como vai ser feito, mano. Eu espero que seja feito de uma forma legal, acredito que vai ser. Bom, galera, mas só isso, espero que tenham gostado do meu react, comentei o que acharam. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação, e até a próxima. Falou!